Pessoal, vamos trazer então o nosso queridíssimo Navarro, que vem, ele é importado, esse menino, viu? Ele é importado lá do Francisco Cândido Xavier. A gente de vez em quando consegue um pouquinho dele só para nós, é só de vez em quando, então a gente tem que aproveitar bastante. O Navarro é um companheirão, vocês vão poder curti-lo essa noite, mas é um dos maiores divulgadores da nossa doutrina de Rio Preto. E eu não quero te ofender, não quero perturbar a sua humildade, não, mas a turma precisa saber, o bem precisa ser propagado. Então, pessoal, vamos receber esse menino aqui, olha, com muito carinho, com esse sorrisão gostoso. Navarro, a casa é sua. Muito obrigado. Eu vou usar aqui. Tá bom. Acho que sim. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. A Carla é sempre muito gentil, com qualidades que a gente ainda não tem, e a gente fica até meio sem jeito. Mas é sempre um motivo de alegria muito grande estarmos aqui no Ailuz novamente, experimentando um frio na espinha, porque falar num púlpito em que fala Rodrigues Ferreira não é fácil. Então nós agradecemos o convite, a oportunidade de estarmos aqui para discutirmos doutrina espírita e Evangelho de Jesus. A nossa proposta de reflexão hoje é acerca das influências dos espíritos em nossas vidas, das influenciações espirituais. Participam os espíritos de nossas vidas? Sim, todos nós sabemos, até quem não é espírita, porque a existência dos espíritos e a participação deles em nossas vidas está presente em todas as religiões do planeta e em todas as épocas da humanidade. Não é uma criação da doutrina espírita a existência dos espíritos e a participação deles em nossas vidas, mas será evidentemente a doutrina espírita, na feição de Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, quem vai esclarecer como as coisas funcionam, como as coisas se dão. Se nós observarmos o próprio livro sagrado, está abarrotado de descrições acerca da presença de espíritos desencarnados junto aos encarnados. E nós gostaríamos de começar as nossas reflexões trazendo a lume duas passagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente começa com essas duas passagens a identificar espíritos e saber do que eles são capazes de fazer. A primeira passagem, as duas muito conhecidas de todos nós, a primeira passagem é a passagem do Monte Tabor. Num fim de tarde, o Senhor Jesus convoca Pedro, Tiago e João para subirem ao monte. Diz o evangelista que quando eles já estão no topo do monte, a noite se faz presente. E ocorre um fenômeno espetacular. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista, se transfigura em luz. Ele quer dizer que no lugar do corpo físico de Jesus forma-se uma luminosidade intensa, impressionante, que impressiona mesmo os apóstolos que ali estavam. Jesus altera a composição molecular do seu corpo físico e se deixa ver com a sua luminosidade espiritual, transfiguração em luz. Ato contínuo, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. E nós poderíamos já fazer uma primeira pergunta para as nossas reflexões. Como é que aqueles três apóstolos sabiam que se tratava de Moisés e de Elias, sendo que não existia registro fotográfico à época? O intercâmbio mediúnico traz no seu bojo determinadas informações que a mediunidade capta. Então, quando aqueles três, e aí já está justificado porque eram aqueles três, por conta da mediunidade que eles tinham, tanto de evidência quanto de percepção de quem se tratava, a mediunidade traz as informações para o médium
e quanto mais adestrado o médium, mais ele identifica a mensagem que lhe é passada. Ora, quem são esses dois espíritos? Moisés, todos sabemos, o introdutor da primeira grande revelação aqui na terra, tirou da escravidão o povo judeu, levando-o para a terra prometida, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que ensinou, por tudo aquilo que ele pôs a lume aqui na terra. É um espírito esclarecido, mesmo porque está ali conversando frente a frente com Jesus. Elias, um dos 4 maiores profetas do Velho Testamento. Elias, segundo Jesus, reencarnou como João Batista. E ao se referir a João Batista, Jesus disse que dos nascidos até então na terra, era o maior de todos os espíritos, ou seja, o espírito mais evoluído que já havia pisado aqui na terra, até Jesus, era Elias, agora na personificação de João Batista. Do que estavam tratando aqueles dois espíritos com Jesus? Poderíamos perguntar, e é fácil nós deduzirmos. Jesus disse que trabalha até hoje e o Pai trabalha também, ou o contrário, o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Jesus não perdia uma única oportunidade de fazer o bem, uma única oportunidade de ser instrutor, uma única oportunidade de ser positivo na vida dos espíritos aqui encarnados e desencarnados na nossa terra. Ora, Jesus demonstrou claramente que o espírito, quanto mais evoluído, mais ativo ele é. Quanto mais evoluído, mais ele se interessa pelo bem. Quanto mais evoluído, mais ele não perde a oportunidade de ser bom, de praticar o bem. E aqueles dois espíritos estavam ali conversando com Jesus. Naturalmente, a gente pode deduzir que eles estavam lidando com a proposta de Jesus para a implantação do amor na terra. Estavam tão somente ouvindo o governador espiritual da terra, dialogando com ele com relação às ações que deveriam ser perpetradas aqui na terra. Ou seja, Moisés e Elias fazem parte da coluna de espíritos que trabalham incansavelmente em nome do bem, em nome do amor, em nome de Deus, com Jesus, para modificar o panorama na terra. Mas há uma característica muito interessante ao observarmos o comportamento dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles ensinam, eles exemplificam, eles socorrem, eles ajudam, eles esclarecem, orientam, apontam caminhos, mas aceitam integralmente o nosso livre-arbítrio. Eles nos ensinam, nos esclarecem, nos apontam os caminhos, dizem como as coisas funcionam, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Sempre. O espírito, quanto mais esclarecido e superior, mais ele respeita a individualidade. E isso precisa ficar muito claro, porque o contrário dessa condição espiritual mostra uma outra circunstância que nós queremos conversar na noite de hoje. Espírito superior, trazendo para o nosso dia a dia, não quer mandar em ninguém, não quer tomar conta da vida de ninguém, não quer ditar passos para ninguém, não exige passos e caminhos de ninguém. Espírito superior, ele participa e exemplifica. Precisamos repensar isso, porque nós ainda temos uma tendência muito grande a querer ser dono das pessoas, das suas atitudes, das suas atividades. Isso demonstra um grau de inferioridade muito grande dos nossos espíritos. As pessoas não são nossas, elas estão conosco e o Papai do Céu pode tirá-las de perto de nós com muito pouca coisa. E não pede nem licença, porque Ele cuida do interesse particular de cada um dos seus filhos. E isso nós precisamos ter em mente sempre. Bem, se identificamos os espíritos superiores no Monte Tabor, nós vamos identificar os espíritos inferiores e aquilo que fazem numa passagem também bastante significativa, que é aquela em que um pai aflito apresenta o seu filho em sofrimento por conta de uma perseguição espiritual a Jesus. E lhe diz o pai aflito: Senhor, meu filho tem sido perseguido por um espírito vingativo. Tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Eu apresentei o meu filho para os seus apóstolos, os seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, faça.
E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? É como se o Cristo dissesse: ó geração incrédula, até quando eu tenho que fazer um serviço que compete a vós fazer? Até quando eu vou ter que vir aqui resolver os problemas que são vossos? Trazei o menino aqui. Ordena Jesus, o menino é levado até a sua presença, ele admoesta a entidade espiritual e o espírito sai deixando o menino livre, que corre de encontro ao Pai e a alegria se estabelece. Os apóstolos se aproximam de Jesus, diz o evangelista, e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos afastar este espírito? Eles já tinham autorização para isso, Jesus já havia dado essa incumbência para eles. E Jesus vai começar a nos esclarecer acerca da defesa que nós deveremos colocar em prática contra espíritos menos felizes, por causa da vossa pouca fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá, ele o fará. É nessa passagem do menino perseguido por um espírito vingativo. E por que estamos dizendo vingativo? Porque é uma criança inocente, entre aspas, e está sofrendo um processo violento de obsessão. Do que se trata? Só pode ser vingança, porque ele não teria feito mal nenhum nessa existência para causar um ódio tão grande. Mas numa outra existência, e é o que Kardec nos explica no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tipo de obsessão quase sempre é vingança, e aquele que a sofre é que deu aso a ela numa outra existência. Então, quando nós observamos esse quadro, não há um coitadinho e não há um demônio perseguindo. São dois espíritos vinculados pelo passado que estão agora na condição de inimigos, um tentando se desforrar do outro. Ambos precisam ser socorridos e amparados. Então, num processo obsessivo, nunca existe um inocente. Aliás, se formos observar sob essa ótica, quem começou a sofrer primeiro foi o espírito que agora se vinga, porque ele foi prejudicado, não consegue perdoar. Isso nós também temos muita dificuldade de fazê-lo. E ele vem em busca da vingança. Analisemos, Jesus está dizendo: se nós quisermos então afastar espíritos de quem quer que seja, inclusive de perto de nós, é preciso ter fé. Ora, a doutrina espírita fala que a fé precisa ser raciocinada, ou seja, esclarecida. À medida em que a gente conhece o mecanismo das comunicações, das influências com os espíritos, nós passamos a saber do que se trata e, consequentemente, a gente tem um fortalecimento no sentido de fazer aquilo que é possível fazer, e sempre será possível. Tudo é possível aquele que crê, dizia Jesus. Mas acrescenta o mestre: mas esta classe de espírito só com jejum e oração. Então já são 3 ensinamentos: afastar espíritos, fé, jejum e oração. Mas de que jejum Jesus está falando? Ele mesmo disse que não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca, porque procede do coração. Então Jesus não está falando da alimentação em si, mas ele está falando do jejum de viciações, do jejum de paixões, que é relacionado ao nosso comportamento e que surge do nosso mundo íntimo. Não é sem razão, então, que Jesus vai dizer para nós: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ora, vigiar o quê? O nosso pensamento, a nossa casa mental, o nosso mundo íntimo. A partir do instante que a gente começa a prestar atenção no tipo de pensamento que existe dentro do nosso mundo íntimo, nós podemos optar por nos defender, escolhendo um outro canal para essa programação. E Jesus nos indica o canal da oração. Vigiai e orai, diz ele, para nós não nos deixarmos levar por sentimentos menos felizes, por pensamentos menos felizes. Então, quando identificarmos no nosso mundo íntimo pensamentos de mágoa, de revolta, pensamentos de ódio, pensamentos de desesperança e de descrença, pessimismo, ironia, que nós o substituamos, esse pensamento, por oração. Significa dizer que a oração, então, nos diferencia em relação aos espíritos menos felizes.
Mas é preciso prestar atenção quando Jesus fala esta classe. Ora, então tem outras aos milhares. Ora, nós já vimos no nosso bate-papo aqui que no Monte Tabor existe uma classe de espíritos, aliás, duas. Jesus é a classe dos espíritos puros, Moisés e Elias a dos espíritos superiores. E agora nós estamos vendo junto a Jesus num processo de cura obsessiva, nós estamos vendo um dos espíritos inferiores. Seria muito interessante nós compreendermos o ensino de João Evangelista. No capítulo 4 do Evangelho de São João, especificamente no versículo número 24, João Evangelista é muito claro: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se são de Deus. Ou seja, os espíritos que são a alma dos homens já desencarnados, nada mais são do que nós próprios. Consequentemente, assim como somos diferentes aos milhares, ao infinito, como desencarnados também. O que significa dizer que há uma quantidade imensa de espíritos no mundo dos espíritos, e a gente não pode taxá-los como uma classe só, assim como a gente não pode fazê-lo com os encarnados. É preciso identificar este espírito. E de que forma nós fazemos isso na doutrina espírita? A partir do item 100 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a descrição de cada uma das classes espirituais, para que nós possamos compreender que tipo de espírito nós estamos lidando. Kardec, de uma maneira muito didática, como sempre, ele traz 10 classes de espíritos separados em 3 ordens. Na primeira ordem, a classe única é de espíritos puros como Jesus. Na segunda ordem, 4 classes de espíritos, os espíritos que já ultrapassaram a metade do progresso, e nessa classe predomina o bem, predomina o crescimento, predomina o progresso. Esses espíritos são sempre superiores e têm domínio sobre suas paixões e sobre suas viciações. Mas ainda não são perfeitos. Quando reencarnam, eles ainda erram, mas não voluntariamente, não intencionalmente. Qual que é o problema do nosso planeta? A terceira ordem, onde estão 5 tipos de espíritos considerados inferiores, que são aqueles espíritos que ainda gostam do mal, se comprazem nele, gostam dos vícios e das paixões. E lá, para cada uma dessas 10 classes, está descrito quais são os perfis, as tendências, as inclinações, os gostos, de forma que quando a gente lê a escala espírita, a gente vai se identificar numa determinada altura dessa escala. E aí a gente vai saber do que se trata tanto para o nosso progresso, porque é só observar as classes superiores e o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de pensar, para a gente adquirir a mesma condição para crescermos espiritualmente. Mas serve também para identificarmos os espíritos que convivem conosco no dia a dia. Ora, Jesus está falando para a gente vigiar e orar para não cair em tentação. Tentação, todos nós sabemos, é uma inclinação que nós temos para esse ou aquele vício, para essa ou aquela paixão. Consequentemente, Jesus está dizendo que nós estamos sempre na iminência da queda. Paremos por aqui por um instante e voltemos ao Monte Tabor. Quando Jesus se transfigura em luz, ele está mostrando a natureza do espírito dele. Mas nós sabemos que tanto Jesus quanto nós outros somos filhos de Deus e todos nós espíritos. Significa que a mesma natureza luminosa que Jesus tem, nós também temos. E ele falou isso: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Ora, Jesus está dizendo que eu sou luz como ele é, mas só que ele está dizendo que minha luz está apagada, por isso eu preciso fazê-la brilhar. Pois que se tivesse acesa não haveria necessidade de pedir. Então Jesus está dizendo que a minha natureza espiritual é de emitir luz, como ele demonstrou na prática no Monte Tabor. E nós já sabemos do que se trata. A fotografia Kirlian, desde a década de 1960, já fotografa o campo luminoso em torno dos seres vivos aqui na Terra. Todos nós temos a possibilidade de emissão de luz. E Jesus vai falar como é que isso funciona. Está lá
no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Jesus diz assim: a candeia do teu corpo, lembrando que candeia é o que ilumina, é o que clareia. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus está dizendo que a forma como a gente enxerga o mundo e a vida é que dá mais ou menos claridade para o nosso espírito e, consequentemente, para o nosso perispírito, e extrapola mundo afora. Quando a gente olha o mundo com olhos de otimismo, de alegria, de boa vontade, de boa intenção, de oração, de prece, enfim, sentimentos positivos, nós iluminamos o nosso corpo a partir do nosso espírito. É Jesus quem está falando isso há 2000 anos atrás. A candeia, ou seja, o que acende a tua luz são os teus olhos, não necessariamente os olhos físicos, mas a forma como a gente enxerga o mundo. Se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, mas vê que a luz que há em você não sejam trevas, diz Jesus. Ou seja, a responsabilidade é toda minha, de gerar ou não uma luminosidade. É da minha natureza e é da minha responsabilidade fazer essa luz brilhar. Mas o que isso significa na prática? Raciocinemos. Luz, todos nós sabemos, caminha através de vibração, ou seja, de ondas. E cada cor com a sua frequência. Consequentemente, a luz que eu vibro é emitida e é distribuída no entorno e em direção ao meu objeto de pensamento, numa determinada frequência, que vai dizer não somente a cor que eu tenho no particular, quanto a mensagem que é distribuída. Luz caminha por ondas. E aonde essa onda bate, ela produz um efeito. Como todo efeito tem uma causa, pergunta Allan Kardec na questão 834 do Livro dos Espíritos, se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Ao que os Espíritos respondem que sim, diante da lei de Deus. Ou seja, eu penso qualquer coisa de alguém, a energia desse pensamento vai atingir o objeto do pensamento, produzindo um efeito cuja causa sou eu. Eu fico então circunscrito à lei de ação e reação até pelo pensamento gerado. Mecânica natural. Ora, se a luz caminha por onda, nós sabemos que onda com a mesma frequência se sobrepõe. Entram em sintonia, entram em ressonância, se harmonizam entre si, e que ondas diferentes não se misturam. Significa dizer que cada um de nós aqui dentro estamos pensando, em cada um de nós pensando, emitindo a sua própria luminosidade. Os espíritos que aqui se encontram também pensam, emitindo também as suas vibrações de pensamento. Nós estamos, nas palavras de André Luiz, então mergulhados num oceano de energia psíquica, e esses pensamentos estão se enovelando uns aos outros aqui, mas sempre haverá a identidade particular de cada pensamento. E é por isso que durante a nossa existência, a gente, num determinado dia, por exemplo, a gente pensa milhares de coisas ao mesmo tempo, ou milhares de coisas diferentes. E nem sempre esse pensamento é nosso, dizem os espíritos, porque a gente está captando uma onda pensamento que está flutuando, vindo de quem a gerou. Quando Jesus diz então vigiai, é para prestar atenção não de quem é o pensamento que nós captamos, mas se o nosso pensamento, se o pensamento que está vale a pena ser mantido. Então o nosso papel é só vigiar, não deixar pensamentos menos felizes no nosso mundo íntimo. Isso nos expõe então aos espíritos desencarnados, tanto quanto aos encarnados. E é fácil nós constatarmos isso. Eu tenho comigo a convicção de que com vocês acontece a mesma coisa que comigo. Pensem em vossas vidas, nas vossas casas, nos vossos ambientes de trabalho. De vez em quando você fala alguma coisa e alguém fala: nossa, você leu o meu pensamento, eu estava pensando isso agora. É muito comum. Tive uma lição dessas há poucos dias em casa. Eu estava lá dentro de casa, minha mulher estava lá no fundo,
trabalhando, levou trabalho profissional para fazer em casa, e eu pensei comigo lá dentro de casa, eu vou fazer um café, e eu fui lá para o fundo, a hora que eu a vi, eu falei, amor, ela falou, pode fazer o café. Levei um susto, né? Falei, essa baixinha está muito sensível, está lendo demais os meus pensamentos, e esse negócio está começando a ficar perigoso. Mas é absolutamente natural. Quem de nós já não passou por isso? É justamente a captação de uma onda flutuante. Como nós temos uma certa afinidade, é muito simples. Quanto mais afinidade nós temos entre as pessoas, mais a gente, entre aspas, adivinha as coisas. Não tem milagre, não é nada extraordinário, é apenas a mecânica ondulatória falando mais alto. Pois é, essa troca de ondas é que nos expõe aos espíritos menos felizes. E é aí que está o nosso grande problema aqui na Terra, e nós vamos então discutir 5 questões do Livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender exatamente como é o mecanismo e qual deve ser o nosso papel, apesar de Jesus já ter dito para nós vigiarmos e orarmos. A primeira pergunta, são várias, vamos pescar só 5 para a gente não utilizar de mais tempo. A primeira pergunta que nós podemos trazer à tona é a questão 456 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta nesta questão se os espíritos desencarnados se interessam por aquilo que fazemos e se em se interessando podem ver o que fazemos. Ou seja, Kardec quer saber se os espíritos, enquanto desencarnados, têm acesso à nossa vida de encarnado, se eles podem ver, se eles podem se interessar, ao que os espíritos responderam que sim. Nada é defeso aos espíritos, dizem os espíritos superiores em resposta. Desde que a atenção deles é chamada, eles não só se interessam, quanto podem ver o que estáis fazendo. E isso em qualquer lugar que estivermos. Mas qualquer lugar é qualquer lugar mesmo. E a gente se lembra então de uma orientação, de um esclarecimento de Paulo de Tarso. Está numa das cartas de Paulo de Tarso. Nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de espíritos, quer dizer ele. Então, onde quer que a gente se encontre, inclusive dentro de nossas casas, haverá espíritos convivendo conosco. Os espíritos dizem que nós nos acotovelamos com eles. Tal a quantidade de espíritos que existem desencarnados na face da terra. Então eles estão ao nosso redor, e a gente sabe muito bem disso, porque de vez em quando a gente está num ambiente qualquer que seja e fala, nossa, parece que tem gente aqui, parece que tem gente me observando, e tem mesmo, e não é um só não. Qual que é o problema? A sintonia. O problema é a sintonia obrigatória, nossa, fazer brilhar a nossa luz, é o que disse Jesus. O que é que ele disse para os apóstolos quando ele mandou 2 a 2 para o caminho, para trabalho? Quando entrardes numa casa, seja a vossa paz nesta casa. Se nesta casa não tiver paz, a vossa paz volte para vós. Ou seja, você tem que instalar a sua paz onde você estiver. Fazer brilhar a sua luz, é isso que Jesus está falando para nós. Mas continuemos, questão 457, então, Kardec pergunta se os espíritos conhecem os nossos pensamentos. Ao que os espíritos respondem que sim, todos, até aquele pensamento que a gente quer esconder da gente mesmo. Ou seja, existem alguns pensamentos que passam na cabeça da gente que a gente tem até vergonha da gente mesmo, dá até arrepio na gente mesmo. Os espíritos conhecem, por quê? Porque os nossos pensamentos são emitidos em forma de luminosidade, e ao passar pelo nosso corpo perispiritual, nos limites do corpo físico, ele emite, poderíamos chamar de efeito corona, uma luminescência. Ora, pela coloração já se sabe do que se trata, e se o espírito se interessar pela coloração, ele vai prestar atenção e vai ler o nosso pensamento. Ele se concentra e ele passa a ler o nosso pensamento. É assim que funciona a mecânica da coisa, é absolutamente natural para todos nós. Mas nós vimos, no caso do menino,
que o espírito dominava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Pois é, essa é uma das características da inferioridade espiritual, querer dominar os outros, como dissemos no começo. Quanto mais a gente quer dominar, mais inferior a gente é. Quanto mais a gente quer mandar, ser dono, mais inferior espiritualmente e mais secundado por espíritos menos felizes nós vamos estar. Então, é preciso dar liberdade para as pessoas, a mesma liberdade que nós queremos para nós outros. Daí a grande necessidade de entendermos a questão 459. Os espíritos participam de nossas vidas? Sim, e de tal forma que na maior parte das vezes, de ordinário mesmo, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós colocamos o nosso pensamento no piloto automático, os espíritos captam o nosso pensamento, percebem do que se trata e começam a guiar o nosso jeito de ser aqui na Terra. E eu bato no peito. Na minha vida mando eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, sou maior de idade, pago minhas contas, por isso eu sou autônomo. Quando nós falamos isso, nós estamos colocando para fora todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade. Ora, o orgulho, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, é um dos maiores entraves ao nosso crescimento. Ou seja, se é entrave ao crescimento, nos mantém na inferioridade. Consequentemente, o orgulho é um dos grandes atratores de espíritos menos felizes para junto de nós aqui na Terra. Quanto mais orgulhoso, quanto mais egoísta, mais espíritos inferiores junto de nós. E isso precisa ficar muito claro. Allan Kardec pergunta então aos espíritos, qual é o mecanismo? É a questão 467, e os espíritos dizem, os espíritos são atraídos para junto dos encarnados pelos pensamentos. Ou seja, o tipo de pensamento que eu tenho é o tipo de espírito que eu atraio para junto de mim. Bem, rapidamente eu percebi que um espírito como Bezerra de Menezes não anda comigo. Que tipo de espírito anda comigo? Os vinculados ao terra a terra, os vinculados às coisas menos felizes da nossa vida de relação, das preocupações do dia a dia, das inconformidades, como foi mostrado aqui, com relação aos sofrimentos. São esses tipos de espíritos que andam comigo. Por quê? Porque eu quase sempre estou no pensamento terra a terra, vinculado às coisas da matéria, e pouco penso como espírito imortal, como um espírito superior. Consequentemente, que tipo de espírito eu estou atraindo? Aqueles que se parecem comigo. Fora aqueles espíritos que são atraídos pelas paixões e pelos vícios que eu já tive, nesta e em outras encarnações, e que eu estou tentando domar. Porque ele sabe, basta observar minha coloração e meus pensamentos, e ele consegue identificar quais são as minhas paixões e quais são os meus vícios. E é aí que ele vai trabalhar. Allan Kardec explica esse mecanismo muito bem no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Estamos falando da obsessão calculada, planejada. O espírito se aproxima, ele observa do que se trata. E por que ele faz isso? Porque ele tem as viciações e as paixões que ele tinha como encarnado. Quando a gente desencarna, a gente carrega conosco as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos valores. Tudo que você liga na terra permanece ligado no céu, disse Jesus. E o que você abandona aqui na terra é desligado no céu. Céu é mundo dos espíritos. Então o espírito desencarnou vicioso, desencarnou cheio de paixões, ele vai campear aqui na terra um encarnado que lhe dê a possibilidade de satisfação dos seus vícios e das suas paixões. Uma vez identificado, ele vai se aproximar, e aí ele precisa criar um vínculo vibratório, energético, vamos dizer assim. E nada melhor do que criar um vínculo entre duas mentes, e nós sabemos muito bem do que se trata, se não for através da massagem ao ego. Então o espírito se aproxima e começa a me elogiar, começa a falar coisas boas no meu ouvido, começa a falar coisas que eu gosto, e ele vai ganhando a minha confiança. Nós vamos criando um vínculo. Mas esse espírito tem uma segunda intenção. Quando ele cria esse vínculo, ele começa a dar as pequenas pitadas no meu entendimento. Peguemos, por exemplo, uma pessoa que está tentando vencer o vício do álcool. Esse espírito vai chegar e vai começar a falar para ele: nossa, você está vencendo, rapaz, que bom, você é forte mesmo, nossa, como você está conseguindo. Vai criando um vínculo.
A pessoa vai captando e se acostumando com aquele pensamento que vem de fora. Quando o espírito se sentir seguro com relação a essa sintonia, ele começa a falar o contrário. Mas pensa bem, você era mais feliz quando você bebia. Ó. Lembra, você era mais alegre, você era mais confiante, você era mais descontraído, você tinha mais amigos, tinha festa para ir todo dia. O espírito começa a jogar os anzóizinhos na água. E se a gente pensar assim, é verdade, depois que eu parei de beber, ninguém me chama para nada, vivo aí borocochô da vida, meio tristão, levando a vida tão a sério. A hora que eu aceito esse tipo de pensamento, o espírito já, entre aspas, plugou a tomadinha dele em mim. E aí ele começa a me convencer cada vez mais. Se no começo é uma influenciação pequena, nessa segunda etapa é uma fascinação, ou seja, ele vai me convencer que ele tem razão, ou seja, que eu tenho razão, e aí eu faço o que eu quero. Aí ele vai falar para mim, então, você vai no centro só na segunda. Se você tomar uma no sábado, não tem problema nenhum, até a segunda o álcool já foi embora, você vai lá, toma um passe e já sarou de novo. Para todos os vícios, todos, absolutamente todos os vícios, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, mentais, sejam eles do álcool, da droga, lícita ou ilícita, do sexo animalizado, descontrolado, seja de falar mal da vida dos outros, de ser pessimista, de ser crítico, qualquer um desses vícios, dessas paixões, os espíritos aproveitam. E a fascinação é um mecanismo muito interessante, porque o espírito, como ele já aprendeu, entre aspas, a sua vítima, ele precisa se proteger, e ele faz isso tirando a gente do meio em que a gente pode ser socorrido, esclarecido, avisado, alertado, onde ele, espírito, pode ser reconhecido. Então, se eu sou um trabalhador espírita, ele vai falar para mim assim, mas você vai no centro hoje, você está tão cansado, você já foi a semana passada, está cheio de gente lá que pode fazer o que você ia fazer, não vai fazer falta. Você não vê que vai chover, fica em casa. Olha o jogo que tem hoje, olha a novela, olha o filme. Uma vez só não faz diferença, semana que vem você volta. Não que a gente não possa faltar, não é isso, mas ele cria um mecanismo que a gente falta achando que é necessário e não é. E aí a gente começa a se afastar do ambiente. Se eu sou ainda um trabalhador efetivo, ele vai começar a jogar o meu entendimento para as relações que tenho dentro do centro. Você não percebe que ninguém mais te valoriza lá naquele centro, rapaz? Você está sobrando. Você não percebe que lá ninguém aceita mais as suas ideias? Que você é carta fora do baralho? Começa a influenciar a gente. Por que você não vai para outro centro? Aí a gente fala assim, é verdade, o meu centro já foi bom, eu vou baixar no outro centro. Ele não deixa. A gente sai de onde a gente está e não consegue se implantar em outro. Por quê? Porque não é interesse para ele. Quando ele consegue isso, nós já passamos para o terceiro estágio, que é o da obsessão, ou que antigamente se chamava possessão, subjugação, o espírito nos subjuga. E aí a gente está na mão deles. Ora, onde é que começou isso? Na invigilância e na falta de oração. É assim que começa. Mas se os espíritos falam que nós atraímos os espíritos pelo pensamento, eles dizem também na questão 467 que nós convocamos os espíritos pelas nossas vontades. Então, se pensamento atrai, vontade convoca. Ora, então quando eu tenho a vontade de fazer o bem, de me inserir num trabalho voluntário, de ser um ajudante de Jesus, que tipo de espírito vai me assessorar? Os espíritos bons, esclarecidos, superiores, vão se aproximar de mim e me insuflar. Todos nós conhecemos aquelas duas figurinhas que ficam em torno da cabeça do encarnado, não é? Que aparece nos gibis, nos livros, nas revistas, nos filmes, nos desenhos animados. De um lado o anjinho, do outro lado o capetinha, representando as forças do mal. Ora, quando eu quero trabalhar no bem, eu estou aceitando a influência do bom, eu estou chamando a influência do bom. Mas a pergunta é, esse aqui tem chance? Poucas. Por quê? Porque tudo o que o anjinho fala para mim, eu ainda não conheço muito bem o resultado. O que é que ele fala para mim? Ele repete nos meus ouvidos as orientações de Jesus. Tem bom ânimo,
Se ele fala isso para mim, tem bom ânimo, o que eu falo para ele? Eu sou um coitado, estou sofrendo aqui, olha aí, você não está vendo? Se ele fala para mim, perdoa 70 vezes 7 vezes, o que eu falo para ele? Você está louco, sou homem, não leva desaforo para casa. Comigo é bateu, levou. Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Se ele fala para mim, não repelir aquele que pede emprestado, o que eu falo para ele? Então, são um bando de aproveitadores. Estão te pedindo a blusa, dá a camisa também. Folgados. Por conta da minha natureza espiritual, ele tem chance? Comigo está difícil. E o outro lado, todas as chances. Por quê? Porque eu conheço o efeito das viciações e eu me refestelava nelas. E ele me faz lembrar isso. E aí é mais fácil eu cair nas armadilhas das tentações do que atender o conselho de um bom espírito, mesmo porque com esse eu ainda não tenho uma boa sintonia, mas com esse do lado de cá eu tenho uma boa sintonia. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, a oração eleva o nosso patamar vibratório, nos afastando das frequências menos felizes dos espíritos inferiores. E isso está ao nosso encargo fazer. Então eu venho ao centro espírita, tomo um passe, saio daqui reconfortado, algumas ideias são assimiladas através da mensagem da noite, mas eu volto para o mundo lá fora, amanhã cedo começo a ser eu de novo, e aí o passe já surtiu o seu efeito e eu não consegui reter as energias. Quem é o culpado? O centro. Também fui cair com aquele passista. Quem de nós não escolhe o passista que vai dar passe na gente quando a gente chega na porta da sala do passe? Caí com aquele. Nossa, eu queria tomar passe com aquele. O merecimento é nosso, pode ser o médio que for. O merecimento é nosso, não escolhe não, senta lá e fecha os olhos e confia em Deus. O resto vai acontecer em seu benefício, mas nós escolhemos até isso. Quando a gente sai lá fora, as nossas companhias espirituais estão lá nos esperando e a gente acaba cedendo para elas. Por quê? Porque a gente não ouve o anjinho que fala as mesmas coisas que Jesus recomendou há 2000 anos atrás. Qual é a solução? Questão 469. Kardec quer saber o que é que precisamos fazer para não cairmos em tentação. E os espíritos respondem que são necessárias tão somente 2 atitudes. A primeira delas, pratique o bem. Praticou o bem não tem para ninguém. Não tem espírito inferior que aguente ficar perto de quem pratica o bem. Eles não gostam do bem. Eles não gostam do amor, eles não querem o bem. Uns por ódio, outros por má vontade, outros porque não tem bem para eles, então não tem para ninguém. A gente conhece encarnado assim, se não para mim não tem, também não vai ter para ninguém. Pratique o bem. Ora, o que é praticar o bem? É tornar a vida das pessoas que convivem conosco um pouco melhor a partir da nossa atuação. Praticar o bem é fazer com que as pessoas se sintam bem com a nossa presença, com a nossa vida na vida delas. Quando nós comentamos a esse respeito, vem à mente uma orientação da grande Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz: não permita nunca que as pessoas saiam de perto de você em piores condições do que quando chegaram. Ou seja, não perca uma única oportunidade de ser bom para as pessoas que convivem com você. Pois é o que a questão 469 do Livro dos Espíritos está dizendo: seja bom, transforme a vida das pessoas a partir de você. Ora, onde é que isso deveria começar? Lá em casa. Lá em casa, que são as pessoas mais próximas, e depois para o mundo lá fora. E como é que nós somos lá dentro de casa? Não os espíritas, evidentemente, mas o mundo aí fora. A gente já levanta, se alguém fala bom dia, a gente já responde, só se for para você. Se alguém pede um favor para nós, você é um folgado, você vive me pedindo isso. Que tipo de espírito vai andar com a gente dentro de casa? É preciso ser bom lá dentro. Ninguém tem nada com isso, com o nosso mau humor, com a nossa má vontade, com os nossos problemas.
Nós pedimos para essas pessoas estarem conosco, e muitas delas nós pedimos de joelhos, para que elas participassem de nossas vidas em benefício nosso, e nós prometemos fazer para elas todo o bem possível. E agora a gente vive de mau humor, vive pessimista, acusando, cobrando, impondo. Dá para ser feliz assim? Não, e não fazemos ninguém feliz. Então é preciso mudar a casa mental, mudar o jeito de ser. Mas convém não mudar muito rápido não, assim de uma hora para outra, que as pessoas não vão acreditar ou vão estranhar mesmo. Se a gente chegar muito bonzinho, no meu caso lá em casa, vai, o que esse cara fez de errado? Ou o que ele está querendo? Então é começar devagar, para a gente criar uma sustentação, de forma que a gente comece a passar para as pessoas coisas boas, para que elas tenham vontade de conviver conosco. Um exercício muito bom, eu costumo fazer isso comigo, estou me acostumando com esse exercício, é perguntar se essas pessoas que estão reencarnadas comigo lá dentro de casa ou na família, aceitariam um convite desde já para reencarnar comigo de novo na outra existência. Ainda não perguntei para ninguém assim objetivamente não, mas já fico imaginando, será que fulana ou fulano falaria se eu perguntasse, vamos dar uma reencarnada junto novamente? Quantos iriam dizer ninguém merece? Quantos iam falar assim, é para já? Um exercício bom de ser feito, não é? Então o bem que a gente faz é passível de ser reconhecido. Quando a gente chega, que bênção, ele já chegou. E quando a gente fala que precisa ir embora, não, está cedo ainda, você ficou tão pouco. É disso que se trata, de transformar a vida das pessoas para melhor. Com isso a gente se protege dos maus espíritos, porque a gente começa a trabalhar no bem, chamando a atenção dos bons. Mas aí tem a segunda atitude. Confia em Deus, dizem os espíritos. Ora, o que é confiar em Deus? Primeiro nós precisamos saber quem é Deus, ou o que é Deus. Segundo a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Ora, se é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, só pode ser a própria perfeição. Em sendo perfeito, ele tem que ser justo e bom. Em sendo justo e bom, no máximo, tudo que está acontecendo de errado comigo está certo aos olhos dele. Ora, se tudo que está acontecendo comigo é ruim e ainda está certo com relação à lei de Deus, onde é que está o problema? Comigo e não com Deus, porque ele está fazendo a parte dele e eu não estou fazendo a minha. Confiar em Deus significa aceitar as coisas como elas são, perguntando o que é que eu preciso fazer para sair disso, o que é que eu preciso deixar de fazer para sair disso, porque Deus concede todas as possibilidades através daquilo que nós chamamos de divina providência, para que nós possamos crescer para a perfeição, caminhando para a felicidade, que só depende de nós, ensina a doutrina espírita. Então confiar em Deus é aceitar a vida que nós estamos vivendo, mas aceitar de uma forma progressiva, de uma forma otimista, de uma forma útil, criando novas condições, porque, como dizia o grande Albert Einstein, é uma prova de insanidade fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar o jeito de ser. E de que jeito que eu mudo isso? Questão 860 do Livro dos Espíritos. A preocupação, única preocupação do espírito encarnado, está escrito isso na questão 860, deveria ser a prática do bem. Isso muda todas as coisas e evita um mal maior ainda. Então que a nossa preocupação possa ser só fazer o bem. Onde? A partir de dentro das nossas casas. Mas já que nós tocamos no lar, e para irmos encerrando o nosso bate-papo, eu queria dividir com vocês uma experiência pessoal. Aconteceu comigo, há mais ou menos uns 30 anos atrás. Numa sexta-feira santa, ia passar na sessão da tarde Jesus de Nazaré. E eu sempre gostei, desde criança eu sempre gostei de assistir Jesus de Nazaré. Meu Deus, quantas vezes assisti. E naquele dia ia passar mais uma vez Jesus de Nazaré e eu me preparei para assistir. Eu estava sozinho em casa, a esposa e os filhos tinham saído. Era uma tarde de muito calor e eu ia assistir Jesus de Nazaré. Mas acontece que a vida reserva surpresas.
E o telefone tocou, e eu já não mais podia assistir o filme. Eu tinha que sair de casa para ir buscar a mulher e os filhos. Acontece que naquele momento, ora, o que é que você pensa? Eu vou sair, não vou mais assistir o filme, eu vou desligar a televisão. E a mensagem mediúnica foi objetiva: não desliga a televisão. Existe uma quantidade imensa de espíritos aqui para assistir Jesus de Nazaré na sua casa, para conhecer Jesus, para tomar contato com Jesus, para se acostumar com a mensagem dele. Eu assustei, recém-chegada à doutrina espírita, eu me assustei, falei: nossa, tem espíritos aqui para assistir Jesus de Nazaré? Uma plateia imensa. Eu falei: meu Deus, como os trabalhadores espirituais são inteligentes, né? Captam os lares onde existem Jesus, onde está Jesus presente, e trazem espíritos para também tomar contato com eles. E eu saí, tranquei a porta de casa, deixei a televisão ligada, olhei para ver se não tinha nenhum vizinho para me falar: você não vai desligar a televisão? E fiquei pensando naquilo, mas de repente me veio um pensamento que me chamou mais atenção ainda. E se não fosse Jesus de Nazaré, o filme? E se fosse um filme de guerra? Se fosse um filme de violência, de terror? Se fosse um filme de sexo explícito? Uma programação qualquer sensualista? Que tipo de espírito ia estar lá dentro para assistir? Perceberam? Perceberam? E perceberam as consequências disso? Aquilo que a gente põe na televisão de casa, para todo mundo ver ou para a gente ver, atrai espíritos afins. Ora, bons espíritos não perdem tempo com porcarias. Bons espíritos não perdem tempo com a inferioridade moral da natureza humana, a não ser para socorrer e amparar. Significa dizer que se eu entro dentro da minha casa, a hora que eu chego do trabalho, 6 horas da tarde, e ponho naqueles programas policiais que só falta escorrer sangue pela televisão e tiro, eu estou atraindo espíritos afinizados com esse tipo de programa. Mas se eu chego lá em casa e sintonizo a segunda melhor estação de televisão do planeta, a TV Cultura, eu chamo a atenção de bons espíritos. O que é que eu estou assistindo mesmo lá em casa? Que programação que eu estou mantendo dentro da minha televisão, dentro da minha casa pela televisão? Somos nós que escolhemos os espíritos que vão entrar lá dentro. Mas assim também com a música. Que música nós estamos colocando para tocar dentro de casa? Lembrando que os bons espíritos gostam de músicas sublimadas, que elevam a natureza humana, que elevam a espiritualidade humana. Músicas que nos remetem à sinfonia universal, cantos gregorianos, óperas. Ora, e o que é que tem tocado dentro das casas dos brasileiros, por exemplo? É na boquinha da garrafa, é beber, cair e levantar, não necessariamente nessa ordem. Ora, que tipo de espírito está lá dentro quando a gente põe músicas que só vive falando da viciação, só vive falando de traições, só vive falando de paixões? Nós escolhemos os espíritos que vão para dentro de casa. Em consequência disso, olha a importância do evangelho no lar, do culto do evangelho no lar. Nós precisamos inserir o culto do evangelho no lar, porque quando nós chamamos o evangelho para dentro de casa, nós estamos chamando os espíritos que trabalham com Jesus para implantar o bem na terra. E onde entra um bom espírito, os maus saem pela janela, diz a doutrina espírita. Então, se eu quero um pouco mais de paz dentro da minha casa, um pouco mais de segurança espiritual, um pouco mais de saúde física, porque a presença de espíritos inferiores faz com que o meu perispírito capte as energias inferiores das deles, eu passo até a ter sintoma de doenças que o meu corpo não tem, são as doenças fantasmas, em função da presença desses espíritos menos felizes. Ora, se eu quero um pouco mais de saúde, um pouco mais de alegria, menos problema de relacionamento dentro de casa, eu preciso escolher melhor os espíritos que frequentam lá dentro, ou seja, eu preciso tomar conta do que entra dentro da minha casa. O culto do evangelho no lar, para quem ainda não faz e nunca ouviu falar,
É simples, é pelo menos uma noite na semana. Aliás, não precisa nem ser de noite, no horário que você quiser, mas que seja sempre naquele dia e naquela hora, para que os Espíritos coloquem na agenda deles: tal dia, tal hora, evangelho no lar de fulano. E eles vêm e participam conosco, nada que exceda 10, 15, 20 minutos com Jesus. Nós, brasileiros, assistimos 4 horas de televisão em média por dia, as outras 20 horas grudados no WhatsApp, e não arrumamos 15 minutos por semana para Jesus. E qual é o problema? Queremos ser felizes, queremos viver bem, queremos ter saúde. Não dá certo. É preciso começar a mexer na sintonia espiritual, e sintonia espiritual é a obrigação de cada um de nós, e ninguém vai fazer aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos. É preciso pensar nisso. As influências espirituais são automáticas, nós é que nos sintonizamos com quem quer que seja, está em nossas mãos. É uma questão de escolha, é uma questão de livre-arbítrio. Por isso a necessidade que temos de escolher melhor. Ora, que escolhamos então Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, que está conosco. Eu não vos deixarei órfãos, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. O problema é que nós que não estamos com Ele, nós não nos sintonizamos com Ele. Mas Ele insiste. Jesus insiste. Então convém que nós escolhamos definitivamente andar com Jesus, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.